Obesidade. Obesidade é um mal que muita gente tem sofrido pelo mundo afora. E parece que o número de pessoas obesas tem crescido muito nos últimos tempos, né? Então esse é o tema do Papo Dinâmico que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui toda terça-feira, 9h30 da noite, lá no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube e também da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Hoje nós vamos falar de obesidade, mas nós não vamos falar da obesidade do ponto de vista médico, mas do ponto de vista nutricional. Nós estamos aqui com dois convidados, né, os ilustres convidados aqui, a doutora Janaína, nutricionista, especialista em nutrição esportiva também. Já esteve aqui conosco. Muito obrigado pela volta, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite. Boa noite, professor Daniel. É um prazer estar aqui. Espero poder agregar aí com nossa informação, né, com a nossa prática clínica aqui a respeito dessa informação de obesidade que tanto tem crescido agora, principalmente durante a pandemia, né? Espero poder dar dicas e informações relevantes para todo mundo que nos assiste. Com certeza, muito simpática e certamente e muito comunicativa, né? Então vai levar muita informação, além de muito preparada, vai levar muita informação para os nossos telespectadores. E a nossa novidade aqui, que já não é tão novidade aqui no vídeo da PUC TV, o jornalista, ele é jornalista e é também agora recém-formado em nutrição, né? Nutricionista. É nutricionista também, recém-formado em nutrição pela PUC Goiás, o Renato Violi, que é agora doutor Renato Violi. Seja bem-vindo aqui, doutor Renato. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Dinâmico. Professor Daniel, eu que agradeço pelo convite. É um desafio muito grande, né? Principalmente por uma área que eu estou sendo inserido agora, né? E é um desafio. A gente vai bater um papo dinâmico e bem construtivo para todo mundo. Com certeza, certamente vai ajudar muito, porque com a sua experiência de jornalismo, você é um comunicador, uma pessoa que comunica bem com o público, né? E geralmente essas áreas médicas são áreas que assim, praticamente falam outra língua, né? Tem outros, outro jargão, né? Outra terminologia. E com o jornalismo, certamente você vai poder traduzir isso numa linguagem bem mais acessível ao nosso telespectador, apesar de ter acompanhado aqui a doutora Janaína no Instagram, e ela comunica muito bem também com o público, né? Então, obesidade é um mal mesmo que está afetando aí as pessoas pelo Brasil e o mundo afora nos últimos tempos? É um mal do século XXI, a obesidade, doutora Janaína? Eu acredito que sim. Embora a gente não tenha um profissional médico aqui, a obesidade é sim uma doença. Tem CID, é 66, então a gente não pode deixar de esclarecer isso. É uma doença. E se tem CID, deve ser tratada como tal. Nós somos nutricionistas, nós fazemos parte desse acompanhamento multidisciplinar, né? Então tem que ter mais profissionais para que esse paciente diagnosticado com obesidade tenha sucesso no seu tratamento. Com a pandemia, o isolamento, não era de se esperar assim, que essa obesidade vinha, os números, né, de obesos vinham reduzir. Foi justamente o que a gente estava esperando, né? A obesidade, os números aumentaram. Então, Renato, a obesidade, ela foi um mal da pandemia, além do vírus, do coronavírus, nós tivemos o problema da obesidade também. As pessoas ganharam gordurinhas durante a pandemia, é isso? Com certeza, porque muita gente ficou em casa, e essa questão do distanciamento social, essa concentração dentro de um espaço pequeno, faz com que as pessoas desenvolvam, né, vários problemas, como por exemplo a ansiedade, e acaba descontando na alimentação. Então qualquer oportunidade que tem ali, vamos dar uma abertura na geladeira, pegar alguma coisinha para comer, e é justamente isso que faz com que a gente comece a ganhar aquela gordurinha, aquele peso, né? Então, peraí, entendi. Doutora Janaína, CID é aquele código de doença, né? Que Sim. Tem um livro, né? Tem um livro. Eu não sei o que significa CID, mas eu sei que é um código que descreve o número da doença. É um código internacional de doenças. Todas as doenças pulmonares, doenças do nosso sistema neurológico, neuromotor, todas têm
código. E esse código é para facilitar o tratamento. E se tem CID, aí tem que ser um médico para tratar? Sim, aí se ele tem CID, ele significa que essa doença, então a obesidade é uma doença, precisa de um tratamento. E o médico, ele vai se nortear dentro daquele CID quais são os profissionais. Por exemplo, uma doença que é uma doença de pneumo, né? Que vai do pulmão, a gente falando aqui já de vias respiratórias. Ele vai precisar de um pneumo, mas ele pode precisar de uma fisioterapia respiratória. Aquele CID vai nortear o tratamento daquela doença. Então, o obeso precisa... Sob a coordenação de um médico, mas com vários profissionais. Isso, o obeso precisa ser tratado como tal. Ansiedade precisaria, talvez, de um psicólogo também, né? Perfeito, é isso aí. Ok, e se essa obesidade exige, por exemplo, exercício físico, vai precisar de um personal trainer, de um profissional de educação toda uma física. equipe multiprofissional, né? Isso. Porque você tem que trabalhar o gasto de energia, tem que trabalhar a alimentação, tem que ver quais são as outras comorbidades que essa própria obesidade está provocando, né? Tem a parte psicológica que nós precisamos trabalhar, porque não é fácil. Não basta só querer fazer um planejamento dietético para poder perder peso. A pessoa também tem que ter consciência. Será que ela está preparada para isso? É um grande desafio também. Pois é, mas quando é que a gente pode... Vou perguntar para os dois, assim, vocês vão responder, né? O papo aqui é dinâmico, não tem problema. A gente não vou perguntar para um, para outro. Não, fica à vontade, quem quiser, e aí vocês combinam aí, qualquer coisa a gente entra no meio também. Quando é que a gente pode considerar que uma pessoa é obesa? Então, eu inclusive ia fazer essa intervenção, porque às vezes a gente está falando de obesidade aí, e aí todo mundo pensando, nossa, eu estou obeso, eu estou acima do peso é uma coisa, estar obeso é outra coisa. Quer dizer que se eu estiver acima do peso, não necessariamente eu tenho obesidade. Não necessariamente você está obeso. Não necessariamente eu estou enquadrado no CID. Sim, exatamente. Tá bom. Para ser enquadrado no CID, você precisa ter um MC acima de 30. E esse MC, ele IMC é o índice de massa. Ele vai pegar a sua massa, né, o seu peso, e aí você vai dividir pela sua altura e aí vai chegar nesse número. Acima de 30 é considerado obesidade. O que acontece é que nessa pandemia agora, a Organização Mundial de Saúde, o IBGE, trouxe várias estatísticas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se eu peso 90 quilos. 90 quilos. 90 quilos e tenho 1,80 m. 1,80 m. Pega 90. Pega 90. Divide por 1,9. 1,8. 1,8 é a altura? É, a altura. 90 divide por 1,8. Dividido por 1,8. Divide de novo. 1,8. Mais uma vez? É. 2 vezes. 1,8 tem que ser 2 vezes. Isso. Deu 27. 27. Ixi, tá obeso? Mas eu não tenho 90 quilos, eu tenho 85. Mas tô perto, eu tô... Sim. Mas entendeu? Eu tô abaixo deu 27. Então, o seu IMC não é enquadrado no CID. Então, é acima do peso? Sim, eu tô com sobrepeso, mas não estou obeso. Com obesidade. É isso aí. Tá, aí se eu quiser ficar no nível ali ou abaixo do sobrepeso, aí a nutrição pode me ajudar? É entre 20 e 25 esse IMC, certo? Se eu ficar abaixo de 20, eu tô magro demais. Eu não diria magro demais. Eu acho que não existe um parâmetro apenas para definir se o indivíduo, o paciente, está magro demais. A gente tem o IMC, o índice de massa, como um norteador, mas a gente sabe que a pessoa, por exemplo, ela pode, um halterofilista, eu que sou especialista em nutrição esportiva, eu sei muito bem disso, que às vezes ele está tão pesado, mas você vê que aquilo ali é puro músculo. Então, o peso é um norteador, ele é um dos norteadores. A gente tem o percentual, a composição desse peso, né? Esse é um padrão global, né, estabelecido pela OMS. Então, qualquer coisa que fuja a esse padrão, nós temos que avaliar. Sim. Porque pode ser um paciente que faz muita atividade física, um fisiculturista, um atleta, então, mesmo que ele tenha um peso maior, pode ser que não seja obesidade, e sim uma alteração de composição do corpo. Porque tem gente que é só músculo. Só músculo, só exato. Músculo, e ele vai pesar muito, porque músculo pesa muito. Pesa muito. Então, de repente, o cara pesa aí, sei lá, 100 quilos e não tem gordura nenhuma. Isso. Mas a diferença é que o músculo ele não ocupa tanto espaço quanto a gordura, Sim. né? E o que nós estamos falando aqui da doença da obesidade, esse é um padrão norteador, é mundial, mas é claro que nós temos outras avaliações clínicas a ser feitas também e outros tipos de avaliações.
Mas a gente considera, quando a gente vê, né, visualmente um obeso e um, por exemplo, atleta, halterofilista, né, ainda que não, a gente não pesou, não pesemos ele, não tem ali aquele peso para saber, a gente sabe que o padrão corporal é diferente, entendeu? E outra, a obesidade, ela vem acompanhada de doenças, né? Não é só peso. Daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas a gente já volta, é rapidinho, não dá nem tempo de você mudar de canal. A gente já volta e vamos ver os tipos, diversos tipos, se existem, né? Tipos diferentes de obesidade. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico. Lá tem todos os nossos programas, mais de 100 programas à sua disposição para você assistir, compartilhar, baixar e utilizar aí nas suas atividades aí profissionais, caso você tenha esse interesse. Nós estamos aqui autorizando você a utilizá-los, né? Instruindo aí, melhorando, sei lá, sua apresentação junto com o seu público, né, que você tem por aí. Então tá autorizado, tá bom? E também não deixa de curtir o nosso programa no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Sugere tema para nós, convidados. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de obesidade sob o ponto de vista da nutrição, com o doutor Renato Violi e também com a doutora Janaína Macedo. Então, existem vários tipos de obesidade ou obeso é sempre de um tipo só? A obesidade, ela é dividida em categorias. Sim. Nós temos os graus 1, 2 e 3. Então, para cada etapa tem um percentual de classificação que faz parte do IMC, que foi o que a gente estava calculando no primeiro bloco. Okay. E essas etapas, elas vão nos conduzindo, nos norteando como vai ser a abordagem desse paciente, né, doutora, para a gente fazer essa intervenção. Como que vai ser essa intervenção? Eu vou usar que tipo de estratégia? Essa pessoa, ela vai conseguir atender até então aquela necessidade por meio somente do planejamento alimentar, ou eu vou ter que fazer, por exemplo, a inserção de um outro profissional para poder me ajudar, um médico, o acompanhamento com o endocrinologista? Então, tem todo um contexto envolvido, professor Daniel. E eu acho também que essa questão da obesidade, tipo 1, 2, 3, são os graus, são os níveis, poderíamos dizer assim, e a gente tem também os tipos de obesidade. Por exemplo, aquele paciente com uma característica de obesidade mais maçã, ou seja, aquela gordura mais na região do abdômen. Ou aquele paciente que tem uma concentração de gordura mais nos membros inferiores, nos braços, e mais distribuído, que a gente chama de obesidade pera. Então, a gente tem também esses tipos além dos de pacientes. Os níveis é mais nível de gravidade, né? Exato. De comprometimento, digamos assim. Isso. E os tipos são onde a gordura está localizada. Isso, a concentração daquela gordura está no nosso corpo. E isso também está diretamente relacionado com as doenças. Porque uma pessoa que tem aquela obesidade maçã, né, ela tem aquela gordura mais na região aqui do abdômen, no caso de mulheres, abdômen, flancos, no caso de homem, abdômen, peitoral, ela também é uma doença que vem associada com resistência à insulina mais forte, né, que é o risco de desenvolver diabetes, pré-diabetes, esteatose hepática, triglicérides alto, né, porque é uma doença onde a gente tem mais aquela gordura visceral, né, mais envolvida ali com o sistema cardiovascular, doenças cardiovasculares. A gente vê assim, tem pessoas que comem para danar e não engorda. Uhum. E tem outras que não pode comer qualquer coisinha que está engordando. Uhum. Por que isso ocorre? A gente não, eu brinco que emagrecimento e excesso de peso é metabolismo. Os dois, tanto para você emagrecer um paciente, quanto para você diagnosticar que ele está obeso, por que ele está engordando, a gente precisa avaliar ali um pouquinho o metabolismo desse paciente. Então, é matemática. Por mais... Não, é nutricionista esportiva também. Sim. Nós tivemos aqui, o Renato deve ter acompanhado como jornalista também, o caso de um jogador de futebol aqui, o Walter, né, que foi um ídolo, é um ídolo do Goiás até hoje. Perfeito. Que ele era um atleta, o cara era um atleta. Mas ele tinha dificuldade de emagrecer, ele tratava, mas não conseguia emagrecer, fazia às vezes dieta e não conseguia. Nem sempre fazia dieta, mas quase sempre fazia.
Por que isso ocorre? Ele tem uma doença além da obesidade, ele tem outra doença, é isso? É preciso avaliar, mas o que pode estar acontecendo é que a taxa metabólica dele é muito alta, então a alimentação que ele está fazendo pode não estar sendo suficiente para poder atender a demanda, ou se a taxa de metabolismo dele é muito baixa, quando ele faz a ingestão de algum tipo de alimento, automaticamente a quantidade não está sendo suficiente para ter aquele déficit calórico. Então, se eu não tenho déficit calórico, automaticamente eu não perco peso. Ele estava acima do peso, esse atleta? Ele sempre ficava acima do peso. E ele é atleta? É atleta, está jogando. Provavelmente, por isso que eu falei que é matemática, é exatamente isso mesmo que o Renato... É uma conta difícil, Isso, né? que o Renato explicou. Ele tem o que a gente chama de, entre aspas, tendência a engordar. Eu vou falar o que isso significa, né? Porque a gente fala, tem tendência, não tem tendência. Tem gente que tem tendência a engordar. Isso está envolvido com a genética. E tem gente que é puramente porque ele come em excesso alimentos errados, combinados errados. Agora, entendi. Tem sim uma tendência? Tem. Eu fiz a minha habilitação em mapeamento genético em 2017 e eu descobri que, de fato, existem pessoas que, entre aspas, são programadas para engordar. A gente tem o gene da obesidade, ele tem nome, chama FTO, Fat Obesity Mass, e tem gente que tem o alelo de risco. No caso desse gene, é o alelo A, é um pouco, às vezes, complicado para quem está nos escutando entender isso, mas esse gene, o que vocês precisam saber é que são pessoas que têm mais facilidade de ter uma massa corporal maior comparado com a altura, e são pessoas que acumulam mais facilmente gordura quando comem em excesso. Então, são pessoas que... O desequilíbrio hormonal pode causar isso? Sim, também. É um dos fatores. Porque se a pessoa ela tem, por exemplo, uma baixa de testosterona, um aumento de cortisol que leva à ansiedade, ela tem um desequilíbrio hormonal. Mas o que ela vai fazer? Ela vai acabar comendo mais por um desequilíbrio hormonal. Não necessariamente relacionado à comida, né? Porque a comida também leva ao desequilíbrio hormonal por causa da insulina. Mas a gente pode ter antes um desequilíbrio, por exemplo, de cortisol ou testosterona. Mas se ela come, ela piora esse cenário, porque aí ela acaba desequilibrando quem? A insulina também. Okay. Então eu entendi. Tem pessoas que têm uma capacidade maior de reter gordura e outras uma facilidade maior de eliminar essas gorduras em função de alguns transtornos que porventura elas tenham. Sejam transtornos orgânicos, como hormônio, testosterona, cortisol. Você falou outra coisa, cortisol, ou então ansiedade, transtorno psicológico, né? Ansiedade, transtornos de comportamento, né? Ok. Agora, quais as consequências da obesidade? Uma pessoa obesa, nível 1, nível 2, nível 3. Que consequências tem isso para a saúde? Porque a gente vê alguns gordinhos tão alegres, tão felizes da vida, e outros revoltados, chateados, porque são gordos e escondendo o corpo. Como é que Olha, isso vai muito da pessoa, mas a obesidade em si, ela tem como característica a mudança da forma corporal. Então isso mexe muito com o psicológico daquela pessoa, né? Ela pode ter uma tendência à infelicidade, tanto por estar acima do peso, quanto com não conseguir reduzir aquele peso. Então a gente já tem um distúrbio de ordem emocional, psicológica. Em se tratando de doenças, como a Janaína explicou, nós temos vários tipos de obesidade. Então, se eu tenho, por exemplo, mais concentração abdominal e menos na região dos glúteos, isso pode ser um indício, por exemplo, de doença cardiovascular, problemas cardíacos. Então, para cada etapa, a gente tem um problema de gordura no fígado também. Tem a ver com a obesidade? Tem gente que tem gordura no fígado. Eu queria só fazer uma ressalva sobre as comorbidades da obesidade, né? A obesidade, ela é uma doença e aí ela vem com as surpresas, os presentinhos. Os agregados, né? Que são as comorbidades, né? E aí a gente tem esteatose hepática, triglicérides alto, a gente tem colesterol alto, a gente tem as N doenças cardiovasculares, além de doenças de cunho emocional, ansiedade, né? O que vem norteando a obesidade não é simplesmente o aumento do peso, é algo muito mais complexo. Além de virar referência também no estádio, no teatro, no avião.
Ninguém quer sentar perto dele. Ninguém quer, né? E a esteatose hepática, ela é justamente uma das comorbidades advindas da obesidade, que é a gordura no fígado. E é muito engraçado porque não necessariamente o obeso, quem está acima do peso, vai ter esteatose hepática. Mas aquela pessoa que está obesa e que está comendo errado, no caso da esteatose, a gente tem os triglicérides altos, que é uma gordura que vem das quitandas, do carboidrato. Então, um obeso, se ele tiver aumento no consumo de padaria, quitanda, pão de queijo, bolo, ele vai gerar um aumento de triglicérides, que é uma gordura que fica circulante, ela acaba fixando aonde? No fígado. E aí gera N problemas. Por exemplo, ferritina alta. Tem muitos pacientes que chegam no consultório com ferritina alta. E aí, o que eles pensam? A minha ferritina está alta, eu vou diminuir vegetal verde escuro. E a ferritina alta, ela é um indício de que o paciente tem esteatose hepática, porque quem controla a ferritina é o fígado. Se ele tem esteatose hepática, o fígado dele não está funcionando bem, não está metabolizando corretamente, significa que aquela ferritina alta, que é um transportador, pode estar alta em decorrência do mau funcionamento desse órgão. Perfeito, que explicação boa. Pode levar também a desenvolver algum tipo de câncer, a obesidade? Eu não diria que pode levar a desenvolver, mas eu acho que... Você falou da ferritina, isso, mas ferritina tem a ver com isso. Eu acho que a doença em si, ela promove um desajuste, né? É um desajuste muito grande. O que a gente tem que levar em consideração? Aí eu já faço uma outra intervenção, porque eu acredito que pode sim. Devido à alimentação incorreta. São muitas pessoas que consomem salgadinhos, produtos industrializados, e aquilo ali, tudo tem na sua composição, né? A gente tem ali naquela composição... Xenobióticos, toxinas, ácidos corantes. Tudo isso vai fazer com que as células elas possam ter interferências, né, por conta desses compostos, e automaticamente, num plano futuro, num futuro muito breve, a pessoa desenvolver uma situação de câncer, né? E tem uma coisa interessante, que é, assim, foge um pouco do assunto, falando do câncer de oncologia, que, assim, o câncer de mama, 8% apenas desse câncer é de origem genética. Aí a gente fica pensando, gente, e o resto? Porque é muito percentual, que é da alimentação. Então, uma pessoa que come errado, que coloca muita toxina, xenobióticos, principalmente... Que é isso, doutor? Xenobióticos? São toxinas... Termo técnico, hein? São toxinas que mimetizam, ou seja, elas imitam os nossos hormônios. E no caso do câncer de mama, isso é muito importante. E aí, esse outro percentual que sobra é advindo da onde? Da alimentação errada, estilo de vida. Então, daqui a pouquinho a gente volta, mas é muito rápido mesmo. Não desliga, não muda de canal de jeito nenhum, porque senão você vai perder. Nós vamos falar dos tipos da alimentação necessária para que a gente possa evitar ou combater a obesidade. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Estamos aqui, né, sempre trazendo um programa, um tema de muita utilidade para você e sua família. Esse é o nosso foco, você e sua família, para que você possa aproveitar o tempo que nos assiste aqui e levar informações que possam ser muito úteis, né, para a sua vida e a vida das pessoas que você ama, tá bom? E estamos aqui hoje entrevistando dois doutores, o doutor Renato Violi. Doutor Renato Violi, que é jornalista e nutricionista, recém-formado em nutrição, mas já está atuando profissionalmente, né, Renato? Já atuando, bem recente, e já tá um desafio trazendo bacana, informações, né? Trazendo informação. A missão acho que é essa, né? Eu vim para a área da saúde justamente para fazer essa ponte. Tem muito termo técnico que a área da saúde possui, e aí fazer essa transcrição, encontrar termos que fiquem mais próximos das pessoas, acho que vai ajudar bastante, principalmente na adesão ao tratamento. Com certeza, comunicar, né, informações médicas, a gente vê aí a dificuldade que durante a pandemia a gente está tendo do povo assimilar conhecimento da ciência, né? Tem até um filme aí que está disputando o Oscar aí, que Não Olhe para Cima, né, que ilustra bem isso, o negacionismo em relação à ciência, mas é dada a dificuldade que às vezes o povo tem de assimilar, né, os conhecimentos científicos, as teorias, e também a natureza do conhecimento científico, né? Não é um conhecimento que visa persuadir as pessoas, mas desenvolver
né, a inteligência das pessoas, né? Que às vezes as pessoas se deixam levar por conhecimentos emocionais, emotivos, né? E que não é bem conhecimento, são imagens, né? E aí seguem pessoas que trabalham a emoção e não a razão. A ciência trabalha a razão, né? Não é por aí, doutora? Sim, com certeza. E é interessante porque não olhe para o alto, mas olhe para si, né? Olhe para dentro, aquilo que está acontecendo, né? E a gente olhar para si fala muito disso, de você ter consciência, trazer a ciência à sua mente do que você precisa, do que você é, daquilo que precisa ser transformado. E no caso do obeso, da obesidade em si, eu acho que isso tem uma relevância muito grande, porque o obeso, ele deixa de olhar para si mesmo. Ele deixa de se auto-perceber, e eu estou falando aqui da estética também, e ele deixa de, entre aspas, da responsabilidade de se cuidar. Não simplesmente porque ele não cabe numa poltrona, ou porque ele não veste uma calça 40, ou porque ele não está bem esteticamente, mas por causa da saúde. Então, o fato de olhar para si, mesmo que a gente não tenha noção tanto dos termos técnicos, é cuidar de si, entendeu? É levar o nosso corpo a ter saúde, né? E ter saúde é participar mais da família, é ter felicidade, é estar entre aqueles que nos cercam, que a gente ama, né? Então é ter mais tempo, por exemplo, um avô, eu falo muito, um avô de brincar com o seu neto, de correr com ele na praça, né? Porque se ele está obeso, ele não consegue fazer isso, né? Eu tenho muitas pacientes que eu pergunto para elas: por que você quer emagrecer? E às vezes a gente pensa assim, ela quer usar uma calça 38, ela quer pôr um vestido tubinho. E não. A maioria das minhas pacientes, elas querem emagrecer para ficar melhor com o marido, para cuidar melhor do filho, para correr com o neto, para participar de coisas simples do dia a dia com a família, com as pessoas que ela ama. Até porque a alimentação é isso, né? Ela é integração. Ela é integração. Então a gente tem que usar isso como um ponto favorável. Pois é, durante a pandemia, que a gente teve aí muito isolamento, Renato, e você como um jornalista também, e agora com a formação, um jornalista focado da nutrição, né? Tanto é que você fez nutricionismo. Durante a pandemia, as pessoas ficaram, quer dizer, a média de peso da população mundial aumentou? A gente tem percebido isso. Inclusive, foram várias as reportagens que nós fizemos aqui, inclusive para a PUC TV, né? São pessoas que estavam dentro do seu convívio social e aí, de repente, veio a pandemia. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Elas se concentraram em casa e ali, como tendo mais tempo, motivadas pela ansiedade, elas começaram a fazer ingestão maior de alimentos. E aí aquele que seria uma solução acabou se tornando um problema. Hipócrates mesmo falava isso, né? Deixe que o alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. Então, a obesidade, ela atrapalha o sono? O sono faz bem para a saúde? Com certeza. Né, eu falo muito do poder das horas de sono no emagrecimento. Por quê? A gente falou aqui de hormônios, nós falamos aqui de insulina, de GH, de testosterona, e o hormônio do sono, do ciclo circadiano do sono, é a melatonina. Acontece que se uma pessoa ela come errado ou ela come o alimento, a associação, a quantidade errada, ela vai ter um aumento de qual hormônio? Insulina. E a insulina vai impedir o sono adequado. A pessoa ela vai ter menos sono REM, que é o sono profundo, vai ter menos liberação de GH, que é um outro hormônio. E aí ela pode acordar com alteração do hormônio da fome, saciedade. E com cortisol alto, ela vai ter mais compulsão alimentar. Então, eu acho que é um contexto. Dormir faz bem? Demais. Por quê? Porque é durante o sono que nós vamos reestabelecer todas as nossas funções orgânicas e a gente precisa de um estado hormonal equilibrado para emagrecer. Ninguém emagrece se estiver desequilibrado hormonalmente falando. Tá, mas... E alimentação? Como é que a pessoa, o que a pessoa tem que alimentar? Depende da pessoa, claro. Cada pessoa é única, já dizia o Saint-Exupéry, né? Cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Mas, assim, de um modo geral, vamos dizer de um modo geral, que tipo de alimentação a gente pode considerar saudável e pode levar a pessoa a ter uma massa corporal adequada?
O ideal seria que ela trocasse os alimentos, né, fugisse um pouquinho dessa rotina de industrializados e tentasse trazer para ela o mais próximo da naturalidade, que são as frutas, verduras, legumes, folhagens. É importante esse tipo de inserção. Né, churrasquinho pode, mas de forma moderada. Como o senhor mesmo falou agora há pouco, professor Daniel, é uma individualidade. Então, cada um vai ter uma necessidade, uma quantidade que ele pode consumir, que não vai provocar esse aumento na taxa metabólica, que não vai provocar o acúmulo de gordura, porque todo alimento que a gente consome, ele vai ser transformado, né, em açúcar. Ele vai ser transformado em glicogênio, que é o açúcar circulante no sangue. Então, quando a gente passa essa alimentação, automaticamente o acúmulo fica estocado em algum lugar. Então ele vai para a parte das pernas. Tem alguma equação entre existe um índice de sedentariedade, se eu posso dizer essa sedentarismo, né? Sedentarismo, um índice de sedentarismo e alimentação. Porque a gente vê assim, um cara que trabalha de chapa, por exemplo. Que chapa é aqueles caras que carrega caminhão. Peso demais. Que põe carga em pesada, caminhão, né? Aquele pessoal que carrega saco cheio de coisa e faz carga de caminhão, né? Chama chapa, né? Ou que descarrega caminhão também, ou carrega trem. Certo. Trem hoje é guindaste. Mas caminhão tem os chapas, né? E tem o atleta também que gasta muita energia, né? Certamente ele não tem um índice de sedentarismo nenhum, praticamente nenhum. Na nutrição a gente fala índice de atividade física. E aí a gente tem, para calcular junto com o metabolismo, um valor energético, ou seja, um gasto energético de cada paciente. Okay. É claro que é um cálculo indireto, não é um cálculo direto, né? Porque a gente precisa ali estabelecer clinicamente com ele mesmo. O que ele está fazendo? Como que é a rotina dele? Para dentro do que ele tá, da rotina que ele está ali, ou treinando, ou trabalhando, eu não sei se ele é chapa, não sei se ele é atleta, ele vai me contar, estabelecer um índice de atividade. Esse índice de atividade, ele tem 1.2, 1.3, 1.5 e até 2 para atletas. Então, isso depende. E esse índice, ele vai influenciar diretamente no quanto de energia que ele tem que consumir ao longo do dia. E é por isso que cada um tem que consumir. Porque se você faz 3 vezes por semana caminhada, eu faço todos os dias, vamos supor, crossfit, luta, e ele faz 7 vezes por semana treinamento intenso, nós temos aqui uma individualidade. Não tem que comer a mesma coisa nós 3. Por quê? Porque o índice de atividade está diferente em cada um. E isso vai levar uma quantidade energética. Atividade física, porque faz parte da sua rotina. Então, se a pessoa desenvolve atividade física, ela já não está na rotina dela, ela está excedendo a rotina, ela está agregando, ou seja, está tendo um gasto maior de energia naquele momento. Então, uma pessoa que quer levar a sério mesmo, sei lá, o equilíbrio da sua massa corporal, além de exercício físico, ele tem, isto é, receber orientação de um personal trainer, de um profissional de educação física, ele também tem que receber uma orientação nutricional adequada, né? E aí vocês atendem essas pessoas. Existe essa... Você é nutricionista clínica. Sim. Então você atende lá a gente e orienta a pessoa, ou você tem que estar junto ali como personal trainer, está lá na academia, não precisa estar junto. Quem faz a periodização do treino, o que ele vai fazer, sequência, série, período, a periodicidade de cada treino, o tipo de treino, como executar, é o personal. O personal, o professor de educação física, né, que vai ali monitorar essa periodicidade de treino. A alimentação somos nós. Mas vocês dão uma orientação, mas não precisa, o personal trainer tem que estar junto, tem que estar acompanhando, mas você não precisa necessariamente estar lá junto. Eu vou lá e faço uma consulta com você me passa uma orientação geral e eu vou executar. E de vez em quando volto lá. Se eu achar que está indo bem, não precisa voltar, mas se eu achar que tem alguma coisa, eu vou lá e consulto você. A cada encontro a gente faz os ajustes na alimentação para adequar aquela necessidade no momento. Perfeito. Vamos fazer de novo um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, lá no nosso canal no YouTube, no canal Programa Papo Dinâmico, e no nosso perfil nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje estamos aqui com os doutores em nutrição, Dr. Renato Violi. Dr. Renato Violi, que também é jornalista aqui da PUC TV e é também
nutricionista, e a doutora Janaína Macedo. Então, doutora Janaína, quais as dicas para evitar o ganho de peso? A pessoa não tem ganho de peso, está mais ou menos ali correndo risco. Quais as dicas para ele evitar esse ganho de peso? Tem que passar por uma reeducação alimentar? Com certeza. Se esse paciente, essa pessoa, ela veio a ganhar peso, significa que alguma coisa errada ela está fazendo. Ou ela está comendo uma quantidade maior, ou ela está comendo uma qualidade inadequada de alimento, e ela está precisando ali de uma orientação nutricional, de um nutricionista, para que oriente ela o que comer, quando comer, em termos de combinação, quantidade, variedade. É claro que o obeso, ele vai vir com os presentinhos que nós falamos aqui, né, das comorbidades. Se ele vier, por exemplo, um paciente obeso, ele já vem com pré-diabetes, ou ele vem com diabetes, a gente precisa orientar com relação a quais carboidratos. Será que ele pode comer arroz? Será que esse paciente pode comer macarrão? Agora, ele não veio com diabetes, ele veio com hipertensão, por exemplo. E aí a gente tem que orientar ele, além da reeducação alimentar, variedade, qualidade, com relação ao sódio, alimentação industrializada, sal. Então a gente precisa ali orientar o paciente dentro das suas individualidades o que comer, mas no geral a alimentação precisa ser muito variada. Nutriente nunca é demais. Porque a gente nunca consegue absorver 100% de tudo que a gente come. A gente tem o que a gente chama de biodisponibilidade, ou seja, uma dificuldade de absorção em cada nutriente. Mas se a gente tiver uma variedade ao longo do dia, a chance da gente ter uma absorção de nutrientes é muito maior. Então, uma dieta anti-inflamatória, eu já diria como praxe, né? Então, colocar polifenóis, terpenoides, flavonoides, antioxidantes, tem que ter fruta, tem que ter legume, porque todos esses flavonoides, antioxidantes estão aí. Mas nem todo legume é saudável também, né? Beterraba, para o cara que é diabético, é um veneno. Não, eu não diria assim. Eu diria que a quantidade de beterraba vale muito mais do que a própria beterraba. Porque é diferente você comer 1 quilo de beterraba, você comer 100 gramas de beterraba. Tá, mas isso vale para carne também. Exatamente. Por que você não recomenda a carne? A carne vermelha, ela tem um potencial, a gente chama de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico presente na carne vermelha, ele aumenta mediadores inflamatórios. E aí você fica inflamado. Então você tem mais chance de desenvolver uma artrite, uma artrose, né? Você inflama mais o seu corpo, desenvolver uma doença cardiovascular. Por quê? Porque tem citocinas, mediadores que vão adiantar algumas doenças que ele não precisava ter. É verdade que o ser humano não é carnívoro? A necessidade. Pergunta eu me acho carnívoro, né? Eu me acho carnívoro. Eu já vi aí gente... Tem gente que não gosta, né, de carne. Não gostar, tudo bem. Mas, por exemplo, a gente conhece um tigre, por exemplo, é carnívoro. Eu falei, é carnívoro e pronto. Sim, né? Agora no nosso caso, o que acontece? A gente, de fato, precisa de alguns bioativos, de alguns nutrientes, né? Que nós não vamos conseguir por meio da alimentação convencional. Por exemplo, na carne vermelha nós temos a vitamina B12. Então ela é possível suplementar? Sim, a gente tem outras alternativas, outras fontes, mas numa quantidade muito inferior. Então o consumo de carnes, ele faz bem desde que se completado aquela quantidade necessária para o dia. Tem muita gente que é adepto do veganismo, né? Não consome nada relativo à origem animal. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma intervenção para suplementar onde está faltando. Pois é, mas o cara, um vegano, por exemplo, ele pode ser um cara malhado, um fitness, ou ele vai ser sempre um cara pálido, branquelo? A gente falando de carne vermelha, a gente remete à proteína animal, aquilo que vem do animal, né? O vegano, o vegetariano, ele come tudo que é vegetal, né? Então ele pode ter proteína. A proteína nada mais é do que, vou só explicar aqui, o que é uma proteína? A carne é como se fosse a parede. E o que ela tem dentro? Os tijolinhos, que a gente chama de aminoácidos. As cadeias dos tijolinhos são as cadeias proteicas. Então, a gente tem as cadeias de proteína dentro da carne e quebrando essas cadeias, os tijolinhos. Só para entender. O vegano ou o vegetariano, ele pode ter esses tijolinhos sem necessariamente precisar comer carne. A gente pode suplementar a B12, por exemplo, o ferro, por exemplo.
e usar aminoácidos e colocar na alimentação, por exemplo, outros alimentos que têm esses aminoácidos, né? Fibras, arroz. Ou seja, ele pode comer argila sem comer parede, né? Isso! Basicamente. Foi ótimo! Não entendi. Agora, o que é o jejum intermitente? Então, né, o jejum intermitente, eu brinco que... E ele é válido também? Sim. É uma estratégia, né? Uma Que a estratégia. gente utiliza para poder atingir um certo objetivo, mas ele só vai funcionar por aquele determinado período. Entendi. A gente estava E falando depende do de... Mas o que é? também. Falta explicar o que é isso. A gente estava falando de tipos de emagrecimento. Eu como muito num dia e passo os 2 dias sem Não, não é isso, gente, não façam isso. Ó, é o seguinte, o jejum intermitente, ele é uma estratégia milenar, né, e ele já existe por anos, porém, ele tem que ter uma estrutura, tanto na janela alimentar quanto na janela de jejum. Então, não é, então eu só vou ficar sem comer? Não, não é só ficar comer. Durante a janela de jejum, você precisa saber qual protocolo vai seguir, qual nível de jejum que você vai estar, quantos quilos que você quer perder para você escolher o protocolo. Nós temos iniciante, intermediário, então precisa avançado. sempre uma orientação nutricional. Porque senão o paciente vai só ficar sem comer e aí ele não vai entender que jejum não é sem comida, mas jejum é uma estratégia nutricional que envolve períodos alimentados com períodos não alimentados e tem nutriente que precisa estar inserido em cada parte. Qual a quantidade... Sim, pois não. Não, e é justamente sobre isso que eu ia falando, né? A questão do intervalo. Não adianta eu fazer um jejum e depois, quando terminar aquele período, aquela janela, eu comer bastante. Então, a estratégia que eu fiz durante todo aquele tempo foi por água abaixo, né? Perfeito. E qual é o ideal, assim? Quantas alimentações a gente deve fazer por dia? Porque a gente vê aí, ó, tem gente que não faz nenhuma alimentação por dia, tem gente que só faz 1 ou 2 alimentações, tem gente que faz 4. Tem um candidato a presidente... Eu vou deixar o Renato falar primeiro. E falava assim, não, quando eu for presidente, o pessoal vai ter 4 refeições por dia. Qual é o ideal? Eu acredito que depende muito da rotina. Tem pessoas que se adaptam bem ficando sem comer o café da manhã, por exemplo. Outras já têm aquela necessidade. Então, dentro de um planejamento alimentar, se tudo estiver bem distribuído e adequado, é válido. Você pode ficar só com o seu almoço e com o seu jantar, mas assim, é legal isso. Se o cara está com sobrepeso, ele tem que consumir menos energia do que... Ele tem que consumir menos do que gasta. Perfeito. Tem que ser negativo. Se ele está no equilíbrio, ele tem que consumir a energia que ele come no dia, ele consome no dia. Porque se ele não consumir, ela vai se depositar no tecido adiposo para os dias seguintes. Vai acumular, é isso? Estou aprendendo, vocês estão me ensinando aqui, eu espero que nós estamos... Mas com relação a isso que o Renato estava falando, de comer quantas refeições, hoje em dia, com a ciência da nutrição, eu posso dizer assim que o meu posicionamento enquanto nutricionista é que não existe mais aquela regra tradicional de comer de 3 em 3 horas. Porque a gente precisa avaliar a clínica do paciente, a rotina do paciente. Então é possível, por exemplo, eu atendo pacientes, professores de CrossFit, que eu preciso calcular para ele manter um equilíbrio de acordo com isso de atividade física, uma dieta de 5, 6 mil calorias. Mas ele fala, Janaína, eu não consigo tomar café da manhã. Daí eu falo, tá, o que você consegue fazer no período da manhã? Então vamos distribuir aqui em 3 refeições? Então não tem mais aquela regra de 5, 6 refeições. Isso vai depender da rotina do paciente, isso vai depender da clínica do paciente. E se a gente precisar emagrecer ele de uma maneira diferente, existe essa possibilidade. Não tem só uma via metabólica de emagrecimento. Existe a via tradicional, que é a via glicolítica, que a gente aprende desde o ventre da nossa mãe, e a via da cetose, que a gente chama de via de beta-oxidação, né? Que é a via contrária. Eu posso transicionar esse paciente para essas 2 vias? Pode, mas a maioria conhece só essa. A gente trabalha reeducação alimentar aqui, comer de 3 em 3 horas aqui, mas esquece que tem outra forma de se emagrecer. E o paciente também pode escolher. Às vezes ele está aqui com tentativas frustradas de emagrecimento, pensando numa bariátrica, porque não dá conta de parar de comer, não dá conta de ficar com aquela... eu fico brincando que é a síndrome do ruminante, toda hora tá mastigando, né? Então, vamos tentar outra estratégia com ele? Vamos tentar um jejum intermitente? Vamos estabelecer um nível de horas? Vamos dar uma olhada nessa rotina? Estabelecer o tipo de atividade física que ele vai fazer, né? E aí, a gente junto com o professor, com o médico, a gente tenta achar ali um equilíbrio para emagrecer esse paciente. Em que circunstâncias a pessoa, o nosso telespectador, tem que procurar um nutricionista? Ele deve procurar sempre que ele quiser uma orientação de qualidade, com embasamento na ciência, porque nós estamos falando de sua saúde. Então,
fontes confiáveis, você vai encontrar com um profissional de qualidade habilitado para isso. Modinha de internet, sai fora. Também no caso de ele começar uma atividade esportiva, fazer, sei lá, matricula numa academia e vou fazer agora para eu adquirir um condicionamento físico. Não basta só orientação do profissional de educação física, precisaria também do nutricionista, não? Além do cardiologista, que geralmente faz, né? Algumas academias até pedem um laudo, que a gente vê muito o laudo médico, mas 70% é boca e 30% é atividade física. É um cálculo matemático? É, porque ele tem que gastar mais do que ele come. Então, se ele está gastando menos, né, mesmo fazendo atividade física e comendo mais, tá errado, ele vai engordar. Então, a gente precisa desse equilíbrio, entendeu? Tá, mas se ele começa a malhar muito das calorias que ele ingere vão se transformar em músculo? Existe essa possibilidade? A transformação do músculo é algo mais complexo, né? Porque a gente envolve ali uma construção muscular. Ele precisa de uma alimentação específica, né? Ele vai gastar caloria do mesmo jeito, mas a construção acontece depois. Então, não necessariamente gastando caloria, a pessoa vai ficar... Exatamente. Ficar cheio de músculo, Perfeito. Né? Não vai. O gasto calórico, o gasto calórico é uma coisa. A construção de fibra muscular é outra coisa. Então, se você malhar muito aí na academia, pensando que vai ficar bem musculoso, você pode ficar magrinho, virar um osso só e não adquirir músculo nenhum. É isso, doutora? Exato. Precisa justamente de uma alimentação ideal para isso. Gente, nós estendemos demais o fim do nosso programa aqui. A musiquinha tocou muito tempo, mas foi bom que fez o fundo musical. Eu agradeço muito a presença de vocês. Doutora Janaína Macedo, muito obrigado. Boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Foi um prazer estar aqui de novo. Igualmente. Né? Espero que o pessoal tenha gostado, que a gente possa ter levado informação aí de qualidade. Tá bom. Doutor Renato Violi, obrigado pela presença. Fiquei muito honrado aqui com a sua participação. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Eu que agradeço, professor Daniel, pela oportunidade, pelo espaço. E espero, né, ter contribuído, ainda que de uma forma pequena, mas para que a população possa receber um pouco mais de informação de qualidade e a gente construir uma vida cada vez melhor. Com certeza. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite, até a próxima.